Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula voltado para o tema de direito administrativo, tá? Focado aqui na parte de serviços públicos. A gente já teve, no finalzinho da semana passada agora, uma aula que envolvia serviços públicos, mais precisamente no sábado, tá? E agora, nessa aula, a gente vai fazer a revisão e dar continuidade no assunto falando das classificações de serviços públicos. Mas antes, a gente vai revisar os assuntos voltados para a parte conceitual, até mesmo para você que não assistiu, né, a aula passada, você vai ter a oportunidade aqui de entender como é que funciona essa parte introdutória de serviços públicos, essa parte conceitual dos serviços públicos e logo depois a gente já inicia aí, né, a classificação desses tais serviços, tá? Começando aqui, obviamente, pelos nossos conceitos relacionados aos serviços públicos. E para quem acompanhou a aulinha, tá? A gente vai fazer a revisãozinha aqui, tá? Mas vamos dar continuidade no assunto, falando em relação aos requisitos dos serviços públicos, certo? Os serviços públicos, tá? Aí a gente precisa lembrar isso daqui, né? Serviço público, pessoal, vamos lá, direito administrativo. Conceituar um tema do direito administrativo não é uma coisa mais simples do mundo, tá? Não é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai tentar ali, né, de certa forma, conceituar algo do direito administrativo, a tendência é que a gente pense naquela situação relacionada às fontes do meu direito administrativo, né? Até porque o direito administrativo não é codificado, então não é uma tarefa fácil a gente definir algum assunto, algum tópico do direito administrativo. Principalmente serviços públicos, tá? Porque serviços públicos, pessoal, até pouco tempo atrás, a gente tinha tudo que era de serviço relacionado à administração pública era considerado serviço público. E hoje em dia a gente tem aí uma doutrina majoritária que traz alguns requisitos, tá, relacionados aos serviços públicos. Como que eu vou considerar o meu serviço público sendo realmente público? Vem comigo, ó. Como que eu vou considerar aí o serviço público sendo realmente público, né? Como que eu caracterizo o serviço público como público? Os serviços públicos como público realmente, né? Como que eu vou caracterizar esses tais serviços públicos como públicos, tá? Aí o que você vai guardar? Você vai lembrar que eu tenho aqui, basicamente, eu tenho que preencher 3 requisitos, tá? Professor, que requisitos são esses? Aí anote, ó, anote porque as bancas costumam confundir você na hora da prova, tá? Ó, anote isso daí, ó. A gente vai ter aqui, basicamente, 3 requisitos. Quais são os meus requisitos, tá? A gente tem um requisito chamado de requisito material. A gente tem um requisito chamado de requisito formal e a gente vai ter o requisito chamado de requisito subjetivo. Requisito subjetivo. Bora lá, ó. Bora lá. Para caracterizar esse serviço como sendo público, tá? O requisito material, professor, é o quê? Aqui, pessoal, é quando eu vou me referir a uma determinada ou a um determinado conjunto de atividades essenciais ou secundárias. Aí vamos para as palavras-chave, né? Atividades essenciais ou secundárias. Essenciais ou secundárias. Ou até mesmo, ó, secundárias. Perfeitinho. De boa? Professor, e o que seria o requisito formal? O requisito formal, pessoal, está relacionado ao regime jurídico. Que em regra tem que ser um regime jurídico de direito público, tá? Ó, em regra tem que ser um regime jurídico de direito público. Perfeito? Em regra, regime jurídico de direito público, tá? E claro, né, que existem doutrinas que aceitam aí a situação voltada para o regime parcialmente público, né, sendo considerado parcialmente público, beleza? Mas a regra é que esse requisito formal aqui ele tem que existir. E claro, o requisito subjetivo. Professor, o que seria o requisito subjetivo? Anote aqui a exigência, né, da presença do Estado, ó, tem que existir. Deve existir a presença do Estado. A presença
presença do Estado. Do Estado. Beleza? Ó, deve existir aí a presença do Estado. Tendo essas noções básicas, a gente lembra que eu vou ter aqui a parte voltada para a minha administração pública, tá? Quando eu falo em relação a serviços públicos, a gente vai ter que considerar, tem que estudar o seu conceito. Tem que estudar o seu conceito. Professor, e o que eu tenho que saber em relação a esse tal conceito? A esta tal conceituação. Aí tu lembra que aqui eu vou ter a administração pública, tá? Vou fazer um desenhozinho aqui para você conseguir interpretar essa situação aqui, ó. Eu tenho que ter aí a administração pública. Eu tenho aqui a administração pública. A administração pública, presta atenção, não dorme. Eu sei que o tema aqui, tá? Eu sei que o tema aqui é um tema um pouco pesado, tá? Realmente é um tema muito chato, mas é um tema que está sendo cobrado demais ultimamente. E você tem que saber, beleza? Serviços públicos, se você tiver ali, né, uma certa noção, por exemplo, de contratos, uma certa noção de como que funciona a parte voltada para a descentralização, da direta autorizando um particular para prestar um serviço público, aquilo que a gente estuda lá dentro da organização administrativa, já fica um pouco mais fácil de tu entender esses critérios aqui, tá? Então preste atenção, beleza? Para que a banca não troque nenhuma informação relacionada a esse tema. Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai ter a administração pública, certo? Ó. Aqui a gente vai ter a administração pública, obviamente, formada pela nossa administração direta e a administração indireta. Beleza? Direta e indireta, que vai caracterizar ali, vai trazer ali uma situação voltada para ter as prestações dos seus serviços, podendo ser feitas também, ó, por um particular, certo? Esse particular, a banca pode chamar ele de delegatários, tá? Lembrando que pode ser por meio de delegação ou por descentralização, por colaboração. Aí surge o tal conceito propriamente dito. Professor, e qual seria o conceito propriamente dito dos meus serviços públicos? Qual seria o conceito, tá? Para a gente trabalhar essa informação. Vamos lá, ó. Agora sim vamos falar o que seria o conceito. De uma forma bem simplificada, tá? Depois que a gente entendeu como é que funciona essa situação aqui, agora a gente vai estudar o tal conceito. Presta atenção. Conceito, pessoal, tá? O conceito de serviços públicos, no caso, vão ser todas as atividades prestadas pelo Estado, tá? Ó, anote. Todas, serviços públicos, todas as atividades prestadas pelo Estado, pelo Estado, certo? Assim como por seus delegados. Delegados. Perfeito? Assim como por seus delegados. Show? Basicamente, sob um regime de direito público. Anote, ó. Sob aí um regime de direito público. Basicamente, sob um regime de direito público. Sob um regime de direito público. Perfeito? Basicamente sob um regime de direito público, com vistas, visando, né, ó, visando aí a satisfação de necessidades. Visando a satisfação de necessidades. Visando a satisfação de necessidades. A satisfação de necessidades. Aí tu preste atenção agora, ó. Essa satisfação de necessidades são necessidades
essenciais e secundárias da coletividade. Tanto essenciais, assim como secundárias da coletividade. Perfeito? Então vá guardando as informações aí referentes a esses conceitos, tá? Presta atenção. Aí a gente tem aquelas características, tá? A gente já estudou essas características, beleza? Eu sei que pode ter alguém aqui assistindo essa aula que perdeu a aula de sábado. Eu sei, tá? Mas aqui é uma continuação. Aí o que eu te aconselho? A você voltar à aula de sábado, que eu expliquei com mais detalhes as características que eu vou falar agora para você, certo? Mas a gente vai prosseguir de uma forma bem mais rápida aqui, tá? E como teve muita gente que eu vi que ficou com dúvida na parte relacionada aos princípios, inclusive chegaram muitas pessoas aí no meu Instagram, né, com dúvida em relação aos princípios, eu vou falar para vocês aqui, eu vou revisar com vocês aqui alguns princípios que eu considero mais importantes, principalmente o princípio da continuidade, tá? Mas vamos com calma. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as tais, né, características. A banca pode chamar de características ou atributos dos serviços públicos. A banca pode chamar de características ou atributos do serviço público. Características ou atributos do serviço público, certo? Ou atributos, do jeito que a banca trouxer, tá certo. Beleza? Ou atributos do serviço público. Professor, quais são as principais características? Vai anotando, vai anotando. A gente tem que é uma atividade concreta. A gente tem que é uma atividade concreta. É uma atividade concreta. Se a banca trouxer atividade material, tá certo também, concreta. Material, beleza? Possui natureza ampliativa e não restritiva, como vem em várias questões, tá? Possui natureza ampliativa e não restritiva, como vem em várias questões, tá? É praticado sob o regime praticamente público. A gente vai ter aí, em via de regra, né? Como é que a gente pode falar? Aquela doutrina majoritária vai trabalhar aqui uma situação sob um regime praticamente público. Regime praticamente público. Por que eu estou colocando praticamente? Vou te explicar. Praticamente público. Lembra que eu falei que existem várias divergências envolvendo o tema de serviços públicos? Uma das divergências é em relação a isso, tá? Em relação ao regime jurídico adotado, certo? E dentro desse regime jurídico adotado, a gente pode citar essas informações referentes aí ao critério, né, do tipo de regime, onde algumas doutrinas, tá? Algumas doutrinas ali, algumas teses, alguns estudiosos chamam esse regime aqui dos serviços públicos de regime parcialmente público, por isso que a gente coloca praticamente público, certo? Porque existem algumas divergências sobre o assunto, belezinha? E é obrigatória a presença do Estado prestando esse serviço, para ser considerado serviço público. É obrigatória a presença do Estado. A presença do Estado prestando esse serviço, beleza? É obrigatória a presença do Estado prestando esse serviço. Tranquilo? Aí a gente falou que depois que eu entendo as características ou atributos, eu tenho que entender os princípios relacionados aos serviços públicos, né? É outra situação que a gente também já viu, mas esse eu vou revisar um pouquinho mais, porque
Princípios, pessoal, é algo que cai pra caramba e muita gente em dúvida. Recebi muitas perguntas, né, no meu direct em relação a essas informações dos princípios, principalmente em relação ao princípio da continuidade. Professor, mas como assim o princípio da continuidade, né? Como que é obrigatório que eu tenha a continuidade do serviço público? Que aí é onde está o erro da pergunta, tá? Para quem veio aí no meu direct perguntar, tá? Não é obrigatório que eu tenha a continuidade, é via de regra, tá? Que a gente vai ter aí a continuidade. Mas pode acontecer, aí aqui é importante, tá? De ter a interrupção do serviço, tá? Por isso que eu falo, em via de regra a gente não interrompe, tá? Mas pode haver sim a interrupção. Vem comigo aqui, ó, vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre esses princípios. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios. Princípios do serviço. Aí a banca pode chamar isso daqui de princípios específicos. Específicos. Professor, como assim princípios específicos? Simples. É porque eu estou tratando especificamente dos princípios que regem, né, aí os serviços públicos, tá? Para a banca não chegar e não confundir você com princípios que regem a administração pública, com princípios que regem um processo administrativo, são específicos para o serviço público. Ó, vem comigo aqui. Um dos princípios que a gente tem que estudar aqui é o princípio da continuidade. Princípio da continuidade. Vou trabalhar contigo aqui, antes de entrar na classificação, dois princípios que eu considero importantíssimos, tá? Primeiro aqui, princípio da continuidade. O princípio da continuidade vai trazer como via de regra, Zé lembrar, ó, via de regra, em via de regra, aqui a gente vai ter a não interrupção dos serviços prestados. A gente vai ter a não interrupção, dos serviços prestados. Dos serviços prestados. A gente vai ter aí, ó, a não interrupção dos serviços prestados. Isso é a regra. Professor, tem exceção? Óbvio. O que seria do direito sem a nossa exceção, né? Bora trabalhar agora as exceções. Exceções. Via de regra é a não interrupção do serviço. Professor, e quais são as exceções? Bora trabalhar as exceções, ó. Vou dividir as exceções em 3 acepções de estudo. Primeira acepção, questões técnicas ou de segurança. A gente pode ter a interrupção por questões técnicas ou de segurança. Por questões técnicas ou de segurança. Segunda situação, por causas naturais. Por causas naturais. Aí é óbvio, né? Ninguém tem culpa. É uma causa natural, é um caso fortuito, né? Uma força maior. Aí ninguém tem culpa, certo? E claro, por inadimplemento do usuário. Pessoa que deixou de pagar, tá? A energia, por exemplo. Pessoa deixou de pagar, vai ter interrupção do seu serviço. Claro que nessa situação aqui é obrigatório o aviso prévio. Não pode esquecer disso, tá? Nessa situação aqui, ó, é obrigatório aviso prévio. Aviso prévio. Na aula passada eu falei de todos os princípios, tá? Nessa aula aqui eu vou basicamente tratar desse princípio da continuidade, que eu acho importantíssimo e acho que foi o princípio que mais gerou dúvida, e também da modicidade das tarifas, tá? Não vou falar de todos os princípios não, beleza? Princípio também, ó, da modicidade das tarifas. Modicidade
das tarifas. Modicidade das tarifas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui a informação. Modicidade das tarifas, professor. O que eu tenho que saber em relação a esse tal princípio, né? A modicidade das tarifas, pessoal, vai trazer aí basicamente duas acepções de estudo. Primeiro, o equilíbrio econômico-financeiro. Financeiro. Aqui a gente não pode ter uma oneração excessiva. Não pode ter oneração excessiva. Oneração excessiva. Professor, me explica, beleza, ó. Eu não vou poder onerar muitos serviços públicos, como por exemplo, tarifas, né? Como por exemplo, tarifa de ônibus, para passagem de ônibus, né? Tem que ter modicidade de tarifas ali, eu não posso, de certa forma, onerar muito aquele serviço público, né? Eu não posso deixar aquele serviço público ser muito custoso. Já imaginou aí uma pessoa que pega 2, 3 conduções para ir por trabalho todo dia e trabalha 6 dias na semana, né? Tendo direito a um dia de folga. E se a passagem de ônibus, né? Custasse a tarifa de ônibus, custasse aí 50, 60 reais, é como se a gente estivesse gastando mais, no caso, se for 60 reais. Imagine que a pessoa pegue 2 conduções por dia, 120 reais por dia. Tá de sacanagem, né? No final da semana aí, a pessoa já tinha ido embora o seu salário inteiro, só com a situação voltada para a tarifa. Então tem que ter modicidade, tá? Não pode onerar demais esse serviço público. Deu para entender? Por isso que a gente fala da tal modicidade das tarifas, tá? Depois de relembrar dessas situações que a gente já trabalhou, é importante que a gente fale um pouquinho sobre as classificações dos serviços públicos. Tá? Professor, é importante que eu saiba disso? Muito. Isso daqui não cai em prova não, isso despenca, tá? Tem que saber? Tem. Classificação dos serviços públicos. Classificação dos serviços públicos. Classificação dos serviços públicos. Bora lá trabalhar um pouquinho aí a ideia da classificação dos serviços públicos. Bora classificar esses serviços, tá? Primeiro, quanto à utilização. Perfeito? Professor, como assim quanto à utilização? Como que vai ser utilizado esse determinado serviço público? Bora lá. Primeira situação. Quanto à utilização do serviço. Quanto à utilização. Aqui é interessante, tá? Aqui é muito interessante. Bora lá trabalhar. Primeiro tipo de serviço, professor. A gente tem os serviços individuais. Olha isso. Individuais. Ou serviços gerais. Individuais ou serviços gerais. Aí se liga. Os serviços individuais, a banca pode chamar de serviço uti singuli. Uti singuli. Professor, me explique. Explico. Esse serviço uti singuli é quando eu tenho usuários determinados. Presta atenção. Aqui é quando eu tenho usuários determinados. Eu tenho como determinar o usuário, eu tenho como fazer uma medição, uma mensuração, tá? Usuários determinados. Aqui é possível quantificar, tá? Ó, aqui, ó, é possível quantificar. Dou já um exemplo para você.
tá? Lembrando aqui que a utilização desse tipo de serviço aqui, ó, a utilização desse serviço é custeada mediante taxas, tá? Ou tarifas. Ou tarifas. Professor, me explica, explico. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho como mensurar, eu tenho como medir. A gente pode colocar como exemplo telefonia, serviço de telefonia, serviço de água, de energia domiciliar, energia. Aí é importante a gente falar, a energia aqui é a energia domiciliar. Estou falando de poste de iluminação pública, não é isso, tá? E dentre outros, serviço de água, beleza? Dentre outros, tá? Isso aqui é o nosso serviço chamado de serviço individual, mas eu tenho os serviços gerais, aquele que eu não tenho como mensurar. Vamos lá, ó. Serviço individual, eu tenho como quantificar. Eu sei quanto você gastou de água por mês, eu sei quanto que você gastou ali de energia domiciliar por mês, eu tenho como quantificar, o que é totalmente diferente disso aqui, ó. Dos serviços chamados de serviços gerais, ou também chamado de UTI-Universe. UTI-Universe. Beleza? Chamado também de UTI-Universe. Esses serviços UTI-Universe são serviços prestados para toda a coletividade. São serviços prestados a toda a coletividade. São serviços prestados a toda a coletividade. Toda coletividade, beleza? Aqui os usuários são indeterminados ou indetermináveis, do jeito que a banca trouxer tá certo, tá? Aqui eu tenho usuários indeterminados ou indetermináveis, tá? Ó, indeterminados. Eu tenho usuários indeterminados. Perfeito. Aqui são remunerados por meio de impostos. Esse serviço aqui vai ser pago, vai ser remunerado por meio de impostos. Impostos. Beleza? A gente pode trazer como exemplo aqui, ó. A gente pode trazer como exemplo a segurança pública, a iluminação pública. Segurança pública. A iluminação pública. Só para você ver, iluminação pública. Para você ver como realmente eu não tenho como quantificar essa situação. Eu não tenho como determinar se o usuário, tipo assim, vamos imaginar, Manuel vai ter que pagar mais ali sei lá, no imposto de luz elétrica, de iluminação pública, porque Manuel toda noite senta lá embaixo daquela iluminação pública, daquele poste e começa a ler. Ele usa mais do que eu. Claro que não faz sentido. Ou então, Maria tem que pagar mais imposto por segurança pública porque sempre ela liga para a polícia. Aconteceu alguma coisa, ela viu algo estranho, ela liga para a polícia. Não pode. Você consegue entender que eu não tenho como determinar quem usa mais, quem usa menos o serviço? Então eu não posso quantificar. Aqui os usuários são indetermináveis, tá? Por isso, serviços gerais. Tranquilo? Primeira classificação aqui. E as bancas gostam de confundir, tá? Mas claro, né? A gente não tem só essas classificações. A gente tem também quanto à prestação de serviço, tá? Professor, como assim prestação de serviço? Bora lá. Mais uma classificação. A gente falou agora quanto à utilização, mas eu tenho também aqueles serviços públicos quanto à prestação de serviço. Quanto à prestação. Quanto à prestação de serviço, tá? Quanto à prestação, nós temos os serviços chamados de serviços delegáveis ou indelegáveis. Delegáveis ou indelegáveis. Serviços chamados de delegáveis
ou serviços indelegáveis. Delegáveis ou indelegáveis. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a esse serviço? Olha o nome, delegáveis. Eu posso delegar. Olha como o direito administrativo é mágico, né? Se você conseguiu entender o que seria a vocação e delegação que a gente estuda lá dentro de atos administrativos, que a gente estuda lá dentro de poderes administrativos, tá? Você já sabe o que é delegável. Delegável, pessoal, é aquela responsabilidade que eu posso passar para frente, para outra pessoa fazer. Então vamos lá, ó. Delegáveis, serviços delegáveis podem ser prestados, são aqueles serviços que podem ser prestados, são aqueles serviços que podem ser prestados, presta atenção, ó. São aqueles que podem ser prestados tanto pela administração pública quanto por seus delegatários. Tanto pela administração pública, beleza? Assim como por seus delegatários. Os delegatários, obviamente, a gente vai ter o tal do contrato. Para os delegatários, a gente vai ter o tal do contrato. Delegatários, lembra do tal do contrato, beleza? Lembrando que naqueles serviços que são delegáveis, né, o titular é sempre a administração pública. Aí aqui eu vou colocar como observação, certo? Ó, observação. Para esses serviços delegáveis aqui, ó, o titular é sempre a administração pública. O titular é sempre a administração pública. É sempre a administração pública. É sempre a administração pública. Então, tu guarda, tá? O titular do serviço é sempre a administração pública. Se os delegáveis é aqueles que podem ser prestados tanto pela administração pública quanto pelos seus delegatários, os indelegáveis é o contrário, né? Ó, os indelegáveis é aquele que só pode ser prestado pelo Estado. São serviços que só podem ser prestados pelo Estado. Pelo Estado. Professor, me dá um exemplo aí pessoal, vou dar 2 exemplos para vocês aqui, tá? Em relação aos delegáveis e indelegáveis, tá? Ó, em relação aos delegáveis, bora pensar um pouquinho, ó. Em relação aí aos tais serviços delegáveis, tá? Nos serviços delegáveis, pessoal, a gente pode colocar aqui energia elétrica, telefonia, como exemplo, tá? Ó, vou até trocar a cor. Aqui nos delegáveis, a gente pode colocar telefonia. A gente pode colocar energia elétrica. Beleza? Tranquilo? Professor, e nos indelegáveis? Nos indelegáveis a gente pode trabalhar situações onde eu tenho aqui aquele chamado poder de império, né? Ó. Onde eu tenho aquele chamado, ó, poder de império. Certo? Onde eu tenho aquele chamado poder de império. Exemplo aqui, uma garantia de defesa nacional, garantia de ordem pública. Certo? Vou até trocar aqui. Olha o exemplo. Garantia aí, ó. Garantia de ordem pública, garantia de defesa nacional, garantia da defesa nacional. Defesa nacional, garantia de ordem pública, fiscalização de atividades,
fiscalização de atividades, perfeito? Atividades, beleza? São os tais serviços públicos indelegáveis quanto à sua prestação. Perfeitinho? De boa aí quanto às suas prestações, né? Perfeito? Tranquilo? Então aqui, ó, a gente tem quanto à utilização, a classificação, quanto à sua prestação. Olha que top depois que a gente pega esses bizus aí, tá? Aí a gente tem mais algumas situações, tá? Que talvez a banca nem cobre tanto como vem cobrando essas aqui. Mas eu vou citar mais alguns exemplos de classificação para vocês, caso a banca cobre, né? Como, por exemplo, serviço próprio e impróprio, tá? Como o tal do serviço próprio e impróprio. Vamos trabalhar aqui, ó, outras informações. O tal do serviço próprio e impróprio. Serviço público próprio, serviço público impróprio. Próprio, serviço público impróprio. Impróprio. Beleza? Serviço público próprio é aquele onde a doutrina majoritária vai dizer que serviços são realizados pelo Estado como atividades materiais essenciais ou secundárias, tá? Aquele que o serviço é realizado pelo Estado. Olha que simples, pessoal. É próprio, porque é o serviço realizado pelo Estado, sob um regime de direito público, tá? Prestado pela administração pública ou mediante delegação, tá? Esse serviço aqui é aquele que vai ser prestado pelo Estado. Certo? Ó, o regime jurídico aqui é de direito público. É de direito público. Pode ser prestado ali pela administração pública ou por delegação a particulares. Pela própria administração pública ou por delegação, se eu estiver falando em relação aos particulares. Ou por delegação, se eu estiver falando dos particulares. Beleza? Tranquilo? E claro, a gente tem que entender quais são os serviços impróprios, tá? São aqueles serviços privados prestados por particulares mediante autorização. São serviços privados que são prestados por particulares mediante aí, ó, autorização. Mediante autorização. Beleza? A gente pode trabalhar ali a educação, a saúde privada, tá? Aqui o regime jurídico é de direito privado. Regime jurídico aí, ó, é de direito privado. O regime jurídico aí é um regime de direito privado. Perfeitinho? Aqui é aqueles que são prestados, tá? Como na égide do direito privado, beleza? A gente pode citar como dois exemplos aqui, ó. A educação e a saúde privada. A educação e a saúde privada. Saúde privada. Perfeitinho? Tranquilaço? Professor, consegui entender. O que mais que eu tenho que entender, professor? Eu tenho também os serviços públicos administrativos. Vamos lá, ó, aqui a gente já tem mais outra classificação, próprio e impróprio. Tá, ó, próprio e impróprio. Para finalizar aqui, vou citar para você mais três classificações. Serviços públicos administrativos. Eu tenho os serviços públicos sociais e serviços públicos chamados de serviços públicos econômicos. Econômicos. Beleza? Serviços públicos administrativos são aquelas atividades internas. Guarda, são as atividades internas. Olha o termo, administrativo, organizando, é colocando ordem na casa, né? Atividades internas.
internas. Exemplo, imprensa, tá? A imprensa, beleza? A comunicação de um determinado órgão. Serviços públicos sociais é quando eu tenho a titularidade exclusiva do Estado. É quando eu tenho ali, ó, né, no caso, né, são aquelas situações que estão atividades contidas no título da Constituição que trata da ordem social, tá? Tem um caráter social, não são de titularidade exclusiva do Estado, beleza? Não são de titularidade exclusiva do Estado, beleza? Os particulares também podem ofertar à sociedade de forma a complementar o poder público, tá? Aqui são os tais serviços privados, tá? O caráter social. Aqui a gente pode trabalhar como os tais serviços privados, beleza? Exemplo, o serviço de educação, que a gente trabalhou agora há pouco, né? E econômico, serviços econômicos, são aquelas atividades que o Estado explora o intuito de lucro. Onde o Estado aqui está buscando ali, né, um lucro, o Estado pode exercer tanto diretamente ou mediante delegação, tá? Exemplo disso, fornecimento de energia, tá? A situação voltada ali para os serviços de telefonia, beleza? São mais 3 classificações aí de serviços públicos. Então, com isso, a gente trabalhou aqui situações voltadas para a conceituação do serviço público, trabalhamos ali princípios dos serviços públicos, trabalhamos as classificações de serviços públicos. Serviços públicos não é coisa de outro mundo, mas você tem que entender como é que funciona essa situação aí para que a banca não troque essa informação na sua prova, tá? E eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. É exatamente por isso que eu trabalhei com vocês esses temas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem pausada, tá? Sem passar por cima da informação para você não perder de jeito nenhum essas informações referentes aos serviços públicos. Beleza? Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Essa é a minha missão aqui, simplificar sempre o direito administrativo para você. É o que eu falo sempre. Não quero tornar ninguém especialista em direito administrativo. Quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Para você que não me segue ainda, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e vamos juntos rumo à aprovação. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau.